Agora, se você sentiu no supermercado que a alimentação ficou mais cara, não é só impressão sua não, ficou mesmo. No supermercado, os consumidores já estão sentindo no bolso o aumento no preço de alguns produtos. Os preços do arroz tipo 1, do feijão e do óleo de soja dispararam nos supermercados. E os produtores comemoram os bons preços praticados do mercado durante a pandemia. Uma valorização muito acima da inflação. Nós preparamos aqui 2 telas para ilustrar essas altas. Veja só, valorização entre agosto de 2019 e agosto de 2020, portanto um período de 12 meses. O arroz, 124% de valorização em um ano. O preço do arroz em casca de variedades nobres chegou a R$ 100 pela primeira vez na história. De acordo com o levantamento da Cogo Inteligência em Agronegócio, o consumo interno e as exportações motivam a alta das cotações. Nas gôndolas deste supermercado, os preços do arroz não passam despercebidos. O pacote de 5 quilos mais barato custa R$ 20,99. Já o mais caro chega aos R$ 29,99. Tá difícil colocar na mesa o arroz e o feijão. Você imagina se você quiser acrescentar carne. Não está tendo como fugir. O pior de tudo é enxergar uma luz no fim do túnel e esperar pela queda dos preços. Agora eu lembro, Wagner, que tem um dado que aponta que 70% da formação do preço da carne bovina se dá pela demanda do mercado doméstico e 30% daquilo que vai para exportação. A gente viu o consumo cair, 2 dígitos na sua avaliação que deve se confirmar. Por que o preço, então, está em patamares tão altos na sua avaliação? Inverteu essa gangorra? A gente está vendo uma elevação ainda maior da participação das exportações. A gente está próximo aí dos 25% de exportação e 75% de consumo doméstico. Então, sem dúvida, está ganhando mais participação por conta da atratividade, de valorização do real, e nosso produto realmente está muito competitivo lá fora. E hoje, só para acrescentar, se a gente for ver os dados de importação da China de janeiro a julho, o Brasil é o maior exportador desse mercado, quase um pouco mais de 1/3, 34% de tudo que a China está importando de carne bovina está vindo do Brasil, né? Então, se a gente for considerar a cada 3 animais, 3 bois que a China está comprando no mercado internacional, 1 está vindo aqui do Brasil. E a China deve fechar a semana com a compra de 14 navios de soja do Brasil, é o que apontou um levantamento da RC Mercosul. Embora a soja brasileira se mostre um pouco mais cara do que a norte-americana, a China segue buscando o nosso produto. Dá uma olhada. Lembrando que ontem a gente teve a confirmação de 10 a 14 novos cargueiros vendidos da nossa soja para ser embarcada entre julho e agosto deste ano e mais um cargueiro vendido para embarque em setembro. Pessoal, batemos recorde de exportação em janeiro, fevereiro, março, abril, maio. O apetite chinês para a nossa soja continua extremamente aquecido. As frutas ficaram em 1,8% mais caras e o custo do leite disparou. O longa-vida chegou a 3,32% e os aumentos não param por aí. Os pãezinhos em função da moeda estrangeira e o trigo acabou ficando mais caro também, né? Os produtos de higiene pessoal e também os preços aumentaram. A cebola teve aumento de 34,83%, a batata inglesa 22,81%, o mamão subiu 21,33%, a cenoura 19,91% e o feijão carioca ficou 17,29% mais caro. O que aconteceu com a inflação dos alimentos nos últimos tempos, né? A China, ela está demandando muito por alimentos, porque ela já começa a crescer. Hoje ela divulgou um índice de crescimento, está em 9,5% já na China. Ela está demandando muito, ela vem enfrentando problemas climáticos. A sua produção lá interna não está atendendo o que vinha atendendo no passado e ela vem comprando muito do Brasil. Qual é a expectativa? A gente vê uma luz no fim do túnel no sentido de os preços vão normalizar ou a tendência é piorar ainda mais? Vou dar uma notícia. A tendência é ficar pressionado até o final do ano. Tem várias culturas que sobem de preço sazonalmente no último trimestre, né? O que está acontecendo lá fora, como eu falei, né? Uma superação parcial
dos problemas ligados à pandemia, né, coloca lenha nessa fogueira. Então, na verdade, pelo menos até o final do ano, o consumidor vai ter que ficar muito atento, porque muitos produtos vão estar com os preços ainda pressionados. Em alguns mercados, o produto já está sendo racionado a no máximo 4 pacotes por cliente. Segundo alguns proprietários de mercados, a tendência até o fim do ano é que os preços continuem subindo. Para a chefe do Procon, os supermercados são apenas repassadores de preços. Que agora, essas famílias mais vulneráveis, elas estão sobrevivendo com o quê? Com auxílio emergencial. E a partir do ano que vem, não teremos mais esse auxílio emergencial. Então já é bom começar a pensar para frente, porque agora essa galera está se virando, mas daqui para frente, né, se não tiver uma medida eficiente para tentar mitigar ou impedir, né, a subida não só do arroz, mas do feijão, do óleo e outros produtos essenciais, tem gente que pode passar fome. A safra desse ano deve chegar a 247 milhões de toneladas, segundo um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aumento de 2,3% se comparado à safra passada. Muita gente chegou a respirar aliviada, sonhando com preços menores, mas de uma hora para outra, tudo disparou. Aumentos de preço, eles geralmente são repassados, eles chegam no consumidor muito rapidamente, praticamente de forma instantânea. Quando o preço começa a cair para o produtor, não é instantâneo a queda lá na gôndola do supermercado. As quedas de preço levam mais tempo para chegar no consumidor do que os aumentos de preço. A explicação pode estar relacionada aos reajustes feitos nos combustíveis pela Petrobras. Basta anunciar que na distribuidora que vai subir o preço, os postos já sobem o preço, mesmo que era estoque antigo, mas o preço automaticamente sobe. Quando vem uma queda na distribuidora, só vai ser repassado ao consumidor quando aquele combustível chegar no posto. Isso acontece em muitas cadeias e, no caso dos alimentos, também. Um nicho de celebridades da internet que fizeram fama sobre seus enormes apetites está sofrendo um revés. E isso porque o líder da China, Xi Jinping, está insistindo para que o país pare de desperdiçar comida. As principais plataformas de vídeo na China agora dizem que punirão os usuários vistos desperdiçando comida em seu conteúdo. Nos anos recentes, a assim chamada live da comida virou uma febre na internet. Youtubers que comem grandes quantidades de alimentos em pouco tempo ganharam milhões de fãs. Inesperadamente, geralmente são mulheres jovens e magras. Depois do discurso de Xi sobre desperdício de comida, plataformas populares de vídeos como Douyin, a versão chinesa do TikTok, disse que punirão ações que desperdiçam comida. A plataforma até mesmo adicionou um recurso que, quando o usuário pesquisa por live da comida ou reis da barriga grande, eles recebem uma notificação que insta os usuários a rejeitar o desperdício e a comerem razoavelmente. Duas celebridades com mais de 10 milhões de fãs nas mídias sociais, desde então deletaram a frase "reis da barriga grande" de seus nomes de usuários. Um youtuber que uma vez fez um churrasco de um camelo inteiro e com mais de 10 milhões de fãs nas mídias sociais, silenciosamente removeu todos os seus vídeos. E não se trata apenas da cultura pop. O maior corpo legislativo da China disse que está trabalhando em leis para reduzir o desperdício de comida. O discurso de Xi levanta questões sobre as reservas de alimentos da China. As autoridades chinesas disseram na terça que estão colhendo muito menos trigo esse ano comparado com o ano passado. Até o começo de agosto, as autoridades haviam comprado 42 milhões de toneladas a mais de trigo de áreas de produção agrícola principais, o que seria uma queda de 20% comparada com a mesma quantia de trigo comprada no ano passado. As autoridades citam uma queda na compra de trigo nas 5 grandes áreas produtoras de trigo. Mas isso está em contraste com relatórios locais das 5 áreas que dizem que eles tiveram uma farta colheita e que em algumas áreas houve até mesmo produção histórica. Na China, as promoções das autoridades locais estão conectadas com as performances econômicas dos distritos.
Em resumo, a China pode estar indo na direção de uma crise alimentar. Ele está mascarando a crise na forma de uma campanha frugal, sob a operação pratos vazios e pedindo aos restaurantes que ofereçam porções pequenas. Pede-se que os clientes peçam menos. Isso tudo não é mal. Mas o que é danoso é que Xi Jinping pode estar escondendo de seu povo o real problema. Um problema de falta de alimentos que eles podem estar enfrentando em breve. O controle do discurso e a construção de uma narrativa de manipulação das massas está em operação plena. A censura executa um apagão sobre diversos assuntos que faria com que você enxergasse o mundo com outros olhos. Esta manipulação tem um enorme impacto negativo na sua vida. Por isso, no Informante Restrito, você tem acesso a uma seleção de documentários exclusivos, banidos do YouTube e proibidos em várias plataformas, que revelam os bastidores por trás do teatro midiático. Uma sociedade adormecida e uma falsa segurança é o objetivo de forças que operam nas sombras. Mas, no Informante, coletamos as informações essenciais para que você compreenda o avanço de uma agenda global com sérias implicações para todos nós. Você está pronto? O Canal Restrito começa com planos muito acessíveis de R$ 9,90. Venha testar nossa plataforma e se engajar com nosso conteúdo. Nos últimos dias, é essencial estar localizado fora dos grandes centros, afastar-se do mar, alimentar-se fora da indústria e como se informar, colocando-se à parte das armadilhas erguidas ao nosso redor. Acesse nossa comunidade restrita e venha fazer parte de um grupo que ajuda uns aos outros na troca de informações cada vez mais proibidas.